Nas estradas desertas do interior do Paraná, há uma história que passa de geração em geração. Uma daquelas que os mais velhos contam baixinho, com a voz trêmula e o olhar distante como se temessem despertar algo que ainda vaga por aí. Falam sobre o homem da capa preta, uma figura que aparece apenas em noites de chuva, nas encruzilhadas, observando em silêncio os viajantes que ousam cruzar seu caminho. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Alguns dizem que é o fantasma de um padre que fez um pacto. Outros juram que é o diabo, vagando disfarçado entre os homens. Mas uma coisa é certa: quem o vê, nunca esquece. A lenda teria começado na década de 1950, quando a região rural de Palmeira, no interior paranaense, era cortada por longas estradas de barro e poucos postes de luz. Numa noite de tempestade, um caminhoneiro chamado José Tavares viajava sozinho transportando café. A chuva caía tão forte que mal se via o chão, e o som dos trovões parecia quebrar o céu em pedaços. De repente, o farol do caminhão iluminou algo no meio da estrada. Um homem alto, coberto por uma capa preta encharcada, de capuz erguido. José freou bruscamente, achando que o estranho precisava de ajuda. Mas, quando saiu da cabine, o homem já não estava mais lá. O caminhoneiro olhou em volta, confuso, e então sentiu um cheiro forte, de enxofre queimado. Antes que pudesse reagir, uma voz rouca ecoou atrás dele. "Você devia ter continuado." José virou-se e viu dois olhos vermelhos brilhando no escuro, sem rosto, sem pele, apenas o brilho de algo que o observava. Ele correu de volta para o caminhão e fugiu em desespero. Ao chegar à cidade, jurou nunca mais dirigir à noite. Dias depois, o caminhão dele foi encontrado tombado em uma ribanceira. Não havia sinais de freada, e o corpo de José nunca foi localizado. Com o tempo, outros moradores começaram a relatar aparições semelhantes, sempre nas mesmas condições: noites chuvosas, estradas de terra e um homem encapuzado parado no acostamento, imóvel como uma sombra viva. Quem passava devagar dizia ver apenas o contorno da capa balançando com o vento. Quem ousava parar? Falava sobre olhos vermelhos e um cheiro de enxofre tão forte que fazia arder a garganta. Na década de 70, um padre da região, Padre Anselmo, resolveu investigar o caso. Munido de fé e coragem, decidiu refazer o caminho descrito pelos motoristas. Levava consigo um terço, uma lanterna e um caderno de anotações. No meio da estrada, perto da meia-noite, a tempestade começou. O padre relatou ter ouvido passos na lama, embora estivesse sozinho. Então, uma voz fria murmurou seu nome. Assustado, Anselmo levantou o terço e começou a rezar. Relata-se que um vento violento soprou, apagando a lanterna, e o padre caiu de joelhos. Quando amanheceu, ele foi encontrado por fazendeiros, inconsciente e coberto de lama. Nunca mais falou sobre o que viu, mas durante o resto da vida, o sacerdote evitou celebrar missas durante tempestades. A crença popular afirma que o homem da capa preta era, de fato, um homem de carne e osso, há muito tempo. Dizem que era um fazendeiro arrogante, obcecado por riqueza. Certa noite, durante uma grande seca, ele caminhou até uma encruzilhada e invocou forças que jamais deveria chamar. Prometeu sua alma em troca de terras férteis e prosperidade eterna. A partir daquele dia, sua fazenda floresceu, o gado multiplicou e o ouro parecia brotar do chão. Mas com o tempo, o homem enlouqueceu. Aqueles que o visitavam relatavam um cheiro sufocante de enxofre e vozes vindas do celeiro à meia-noite. Um dia, ele simplesmente desapareceu, deixando apenas sua capa negra pendurada na porteira. Reza a lenda que quando a chuva cai, a alma dele volta para buscar novas vítimas. Homens gananciosos, viajantes solitários e curiosos que cruzam a encruzilhada errada. Mesmo com o passar das décadas, os relatos não pararam. Motoristas, caminhoneiros e até policiais afirmam ter visto algo nas estradas rurais. Em 2008, um jovem casal voltava pelas estradas escuras de um baile na zona rural de Ponta Grossa. A chuva castigava o carro e o limpador mal dava conta. De repente, a mulher apontou para mim na estrada. "Tem alguém ali?" Um homem estava parado, imóvel, com uma capa preta que ia até os pés. O motorista reduziu a velocidade e abriu o farol alto. Foi então que o homem levantou a cabeça. O rosto estava completamente escuro, mas dois pontos vermelhos brilharam sob o capuz. O casal gritou e acelerou. No retrovisor, viram a figura se mover, rápido demais para ser humano.
O carro deu pane a poucos metros dali. Quando o homem saiu para verificar o motor, sentiu o mesmo cheiro forte e enjoativo. Voltou correndo para o carro e trancou as portas. Na janela, ficaram marcas de dedos queimados, como se alguém tivesse tocado o vidro incandescente. Os moradores do interior do Paraná dizem que o homem da capa preta nunca ataca de imediato. Primeiro, ele se mostra à distância, observando. Depois, vem o cheiro. Uma mistura de enxofre e fumaça que faz o estômago revirar. Logo em seguida, os animais se calam e o vento muda de direção. É quando a tempestade começa. Dizem que ele escolhe suas vítimas por motivos que ninguém entende. Às vezes, um viajante solitário. Outras, alguém que simplesmente falou demais sobre ele. O certo é que, quando o capuz ergue-se e os olhos vermelhos encaram os seus, não há escapatória. 2015, uma equipe de caçadores de lendas urbanas visitou o local mais citado nos relatos, uma estrada rural próxima à cidade de Teixeira Soares. Levaram câmeras, detectores de movimento e microfones sensíveis. Durante as gravações, começaram a ouvir barulhos metálicos, como passos lentos arrastando-se na lama. O cheiro de enxofre tornou-se insuportável, e as câmeras começaram a falhar. Um dos integrantes disse ter visto 2 luzes vermelhas flutuando atrás de uma árvore. Pouco depois, o áudio captou uma voz sussurrando. "Vocês também vieram fazer um pacto?" A equipe fugiu em pânico e abandonou o equipamento. Quando voltaram no dia seguinte, encontraram o local queimado, como se algo tivesse sido incendiado ali, mas não havia sinais de fogo nas redondezas. As imagens da câmera terminam com um clarão e o som da chuva aumentando. Até hoje, o vídeo está disponível na internet, e especialistas afirmam que não há manipulação. O que quer que tenha aparecido naquela noite, não era humano. Os moradores mais antigos têm um conselho simples: nunca pare o carro em uma estrada deserta durante a chuva, e se vir alguém de capa preta, siga em frente, sem olhar. Porque, segundo a crença, o homem da capa preta só aparece para quem pode vê-lo. E isso significa que ele já escolheu você. Alguns afirmam que ele é o guardião do pacto. Outros acreditam que é um demônio condenado a vagar até pagar sua dívida. Mas ninguém sabe ao certo. A única certeza é que, nas madrugadas tempestuosas, as estradas rurais do Paraná escondem mais do que lama e neblina. Escondem olhos que observam, esperam e seguem quem ousa olhar de volta. Mas todos descrevem o mesmo ser: alto, encapado, olhos vermelhos e presença sufocante. Talvez seja apenas uma lenda, uma forma de explicar o medo que sentimos ao atravessar a solidão das estradas. Em cada canto do interior, há um nome diferente para ele: o encapuzado, o homem do enxofre, o andarilho da chuva, ou talvez a chuva seja o único aviso que temos antes que ele apareça. Então, da próxima vez que você dirigir sozinho e o céu desabar, preste atenção. Se o som da chuva for interrompido por passos, não olhe pelo retrovisor, porque, segundo quem sobreviveu para contar, é exatamente assim que começa a visita do homem da capa preta.